Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estamos estudando sobre mudanças pelas quais passamos em nossa vida e percebemos que a vida é cheia de mudanças e esse não é o problema é não estarmos preparados para elas. E para várias mudanças significativas, a Bíblia nos ensina como devemos estar preparados para evitarmos maiores problemas, para sermos pessoas mais felizes, mais plenas em nossa vida. Uma outra mudança muito significativa pela qual passamos é a da paternidade e a maternidade. Eu vou lhe dizer uma coisa, amigo ouvinte: se uma pessoa não melhora com o nascimento de um filho, ela não melhora mais, tá? Não estou dizendo para você que eu não creio na conversão, não é isso. Eu creio na conversão e creio que Deus pode transformar qualquer pessoa em qualquer momento da vida dela. Mas falando do ponto de vista humano, se uma pessoa não tem alguma melhora na sua vida com o nascimento de um filho, é muito difícil esta pessoa mudar de forma positiva. Porque um filho o amor por um filho é o amor mais sublime que o ser humano pode experimentar neste mundo. Quem é pai ou quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho duas filhas, né? A Yasmin, de 8 anos, e a Lavínia, de 3 anos e meio. E quando eu paro para avaliar o amor que eu sinto por elas, eu chego à seguinte conclusão: que filho é o único ser que você ama mais a ele do que a você mesmo. Não tem uma explicação lógica para isso. É um amor que tem que ser divino, porque você chega num momento da sua vida que você se depara com um ser que é o resultado da combinação genética entre você e o seu cônjuge, e você gosta mais desse ser do que de você mesmo. Defeitos que você não tolera em você, você tolera no seu filho. Então, o tipo de amor que nós sentimos por um filho é algo extraordinário. Tanto que para Deus exemplificar a relação entre as pessoas da divindade, Deus escolheu também os exemplos de pai e filho, né? Então, o filho é uma grande bênção de Deus, é um presente do Criador. Entretanto, nós somos responsáveis pelo conhecimento que os nossos filhos terão de Deus. Deus incumbiu a você e a mim de sermos instrumentos dele para ensinarmos os filhos a amarem a Deus e a serem cidadãos de bem. E eu vou mostrar aqui para você alguns textos bíblicos sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre os filhos e sobre a educação deles. O Salmo 127, versos 4 e 5 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, a Bíblia diz que feliz é o ser humano que tem filhos. E ele fala aqui nesse exemplo: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Ou seja, assim como as flechas são úteis nos momentos difíceis, para o guerreiro, os filhos serão também uma proteção para o seu lar, para a sua vida, para as suas emoções. Porque através de um filho, Deus nos ensina um pouquinho do que significa o amor entre as 3 pessoas da divindade. E a Bíblia, amigo ouvinte, mostra o quanto você e eu somos instrumentos de Deus para formarmos esses filhos para o reino dos céus e para serem bons cidadãos neste mundo. E a Bíblia nos diz como que nós devemos ensinar as crianças. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, vou ler para você esse texto, ele é muito importante. Ele diz assim: as palavras dos mandamentos que hoje te dou estarão presentes no teu coração. Tu os repetirás. Presta atenção nessa palavra, amigo ouvinte: repetirás aos teus filhos, tu lhes falarás deles quando estiveres em casa e quando andares pela estrada, quando estiveres deitado e quando estiveres de pé.
Aqui diz que é para nós ensinarmos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, para os nossos filhos. E devemos repetir essas palavras quando estivermos em casa, quando estivermos andando, quando estivermos deitados, quando estivermos em pé. Ou seja, a Bíblia que é um livro milenar, está nos mostrando algo de muito importante, que crianças aprendem pela repetição. Então, se você tem um filho ou você vai ter um filho, lembre-se que criança aprende com a repetição e que você precisa ser um pai e uma mãe paciente para poder ensinar através da repetição. A criança está construindo a sua visão de mundo, o seu cérebro está em aquele processo de formação e os pais que não são pacientes para ensinarem de forma repetitiva e amorosa, ao invés de moldarem um cérebro saudável, estão moldando um cérebro doente. Porque a criança, ela precisa da repetição para ela aprender. E se a criança não tem os recursos ainda necessários de um adulto para aprender e o adulto a ensina com impaciência, ao invés de imprimir conhecimento, o adulto imprime traumas. Desculpe a franqueza, amigo ouvinte, mas tem muito pai e mãe que são burros demais. Eles não têm nenhum mínimo de preparo para entender que eles estão moldando a mente das crianças para a saúde e o sucesso ou para a doença e o fracasso. Esses pais não param para pensar que eles um dia foram crianças também e que eles também precisaram de paciência, precisaram de carinho, precisaram de apoio emocional. É muito importante, amigo ouvinte, que tenhamos sabedoria e conhecimento para que possamos levar isso aos nossos filhos e ensiná-los da forma como Deus quer que ensinemos. Muitas crianças vão aprender, na verdade as crianças aprendem a ter uma visão de Deus, positiva ou negativa, por meio dos pais. Né? Tem muitas crianças que no futuro vêm a abandonar a fé porque tiveram pais duros, ignorantes. Obviamente que nem sempre isso acontece. Tem pais maravilhosos que criaram bem os filhos, mas os filhos exerceram o seu livre-arbítrio de forma errada, então os pais não têm culpa disso. Né? Se Deus, que é Deus, o pai dos pais, não pôde impedir que Lúcifer exercesse o seu livre-arbítrio, imagine se você e eu vamos impedir. Não temos como fazer isso. Tá? Agora, há pais que infelizmente contribuem, e muito, para que as crianças tenham uma visão distorcida de Deus. Porque se os pais são os representantes de Deus para a criança, e os pais são duros, ásperos, arrogantes, ignorantes, castigadores, disciplinadores, só dizem não e não dizem também sims, é óbvio que a criança vai relacionar a imagem desses pais a Deus. E aí Deus não vai ser atrativo para essas crianças no futuro. Então, amigo ouvinte, tenha esse tipo de preparo para que você possa, caso queira ser um pai ou uma mãe um dia, ou caso você já seja, tenha esse mínimo de preparo para que você possa fazer a diferença na vida dos seus filhos. Lembre-se que é muito importante dar para os seus filhos os brinquedos, o carinho, o abraço, mas acima de tudo nós temos que deixar como herança para os filhos o amor a Deus. E mais do que brinquedos, as crianças querem o nosso tempo de qualidade. Nada substitui o tempo de qualidade em que os pais se dedicam para brincar com os filhos. Esses são os momentos mais marcantes na vida de uma criança. Você pode ter certeza que o seu filho vai lembrar mais acerca de você, não foram dos brinquedos, mesmo que ele goste muito e precise disso para a sua saúde emocional. Mas o que mais fará com que as crianças lembrem de você será os momentos que vocês passaram juntos, brincando, em família. Ok? Que Deus use a você como um instrumento dele para a construção da vida dos seus filhos. Crie filhos para o Senhor, não crie bandidos. Está na sua alçada decidir seguir pelo caminho certo como pai ou como mãe. Um forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia.
Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.